Bate-bola nacional. Rodrigo Ricardo. Boa tarde, é sexta-feira, 19 de agosto de 2022. Na mesa de áudio, Índio Xavier. Na central técnica, Ed Guimarães. Está começando o Bate-bola Nacional. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar. Mandos de campo da Copa do Brasil estão definidos. Seleção brasileira marca amistosos com Tunísia e Gana. Estes são os destaques de hoje. Me amarro nesse timão que joga com coração, que veste a camisa legal. É o povão do sul a norte, ligação, sou mais forte do esporte. Na Nacional. Foi dramática, mas o tricolor paulista está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. O time empatou em 2-2 com o América Mineiro e ficou a maior parte do segundo tempo com 1 a menos após a expulsão do zagueiro Miranda. O adversário na próxima fase é o Flamengo. E o São Paulo foi definido agora há pouco, houve o sorteio na CBF. O São Paulo vai definir essa vaga no Maracanã. Primeiro jogo já na semana que vem é no Morumbi. E na volta, o jogo da volta que só acontece em setembro, vai ser no Maracanã. Vamos ouvir agora o Rogério Ceni falando sobre a classificação de ontem. Aqui todos são importantes, em momentos falham, como a gente também erra em alguns momentos. Eu acho que o mais de se destacar são os outros que ficaram em campo e fizeram pelo Miranda no dia de hoje o que era possível ser feito. Baixar as linhas em 11 contra 10 é quase que natural, porque você pede o segundo homem da frente da pressão. Ainda nós tentamos um 4-3-2, se manter no campo, né, com os mesmos três volantes e botando daí o Nicão um pouco mais descansado, que segura melhor a bola, junto com o Caleri. Só que começou a ficar pelos lados, eles começaram a dobrar nos lados e tiveram muitas chances. Aí nós passamos para um 4-4-1, jogando o Nicão por um lado e Alisson pelo outro. O Caleri também estava muito cansado, também pendurado com 2 cartões amarelos já para a próxima fase. Eu sei que era um risco, mas ele já estava cansado, já não tinha mais a mesma velocidade. É um cara que briga muito o jogo inteiro. Tá aí o Rogério Ceni para falar dessa sofrida classificação do São Paulo. Vem aí o comentarista que não esconde o jogo. Boa tarde, Mário. Eu errei. Errou, você apostou no Coelho. O Coelho quase chegou lá, hein? Quase que o Coelho pega a cenoura. Quase. Quase, né? Agora eu achei, você viu o lance do Miranda, achei a expulsão meio severa. Ele já tinha um cartão amarelo. Meio severa, mas A arbitragem, como não sempre. tem critério. Estão brigando até agora se foi pênalti ou não a favor do Fluminense no jogo com o Fortaleza. O São Paulo saiu na frente e cedeu o empate, perdeu um jogador e ficou uma loucura. O América teve chance de desempatar a partida. O próprio Rogério Ceni admitiu, baixou as linhas, né? Baixou a linha. Se retrancou, fechou a casinha, digamos. Baixou a linha quando eu debicava soltando pipa, né? É verdade. Fechou a casinha e agora vai enfrentar o Flamengo. É tudo jogo difícil, tanto o Flamengo como o Corinthians, como o Fluminense. Seria difícil, tem essa situação de decidir em casa, que eu considero sempre uma vantagem, ainda que leve, mas sim, entende? Porque você não aposta tudo no primeiro jogo. Quando você tem 2 jogos, raramente você aposta tudo, mas vamos ver. É quarta-feira que vem, é um jogo atrás do outro. O outro só que vai ficar pro dia 27. Exatamente isso que eu ia comentar com você, Mário. Você não acha muito longe, né? Ou seja, a gente já vai ter o primeiro jogo na próxima semana da semifinal, que é São Paulo e Flamengo, jogo no Morumbi, dia 24 de agosto, e depois o jogo da volta, que é Flamengo e São Paulo no Maracanã, vai ser no dia 14 de setembro. Pode mudar muita coisa, né? O futebol é tão dinâmico. O problema é o Flamengo, porque o Flamengo tem Libertadores. Se o Flamengo não tivesse Libertadores... Mas São Paulo tem a Sul-Americana. Mas São Paulo tem a Sul-Americana, então jogou para frente. Vamos ver agora como é que vai funcionar.
o que vão fazer Flamengo e São Paulo em relação a poupar ou não poupar, e o próprio Fluminense também com o Corinthians. Podemos ter uma final carioca, uma final paulista ou uma final de torneio Rio-São Paulo. Vamos aguardar. Você falou, não vamos falar no adversário do São Paulo. O Mengão, que é o adversário do São Paulo na Copa do Brasil, mas no domingo, pelo Brasileirão, enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. O técnico Dorival Júnior fala dessa preparação do Mengo para encarar o Verdão. Então, nós só vamos realmente relaxarmos a partir do momento que nós cessarmos uma competição, pelo menos, uma. E espero que finalizemos com os resultados e com os objetivos que nós temos. Mas não é fácil, é um momento decisivo e onde nós teremos que ter muita força para que superemos aí todos os problemas e obstáculos que com certeza acontecerão e principalmente os adversários, que a cada momento estarão ainda mais difíceis. Tá aí o Dorival Júnior, não pode relaxar, lembrando que o Flamengo está vivo nas 3 competições, Libertadores, Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Tem esse jogo importante com o líder Palmeiras, o Flamengo que é o vice-líder do Brasileirão, a uma distância de pontos que pode ser encurtada. Diferente do Flamengo, o Palmeiras folgou essa semana, já que tinha sido eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo. No Verdão, quem falou deste duelo com o Flamengo foi o Gustavo Scarpa, que inclusive vai retornar ao time porque foi poupado no clássico contra o Corinthians. E a gente fica feliz e vamos, claro, esquecer o externo, pensar único e exclusivamente em como vencer a equipe do Flamengo, que é um jogo extremamente difícil, provavelmente o mais difícil do ano. Mas vamos com o nosso melhor aí e vamos ver o que dá. Tá aí o Gustavo Scarpa avisando que o Palmeiras vai vir com o que há de melhor, sua força máxima. Teve a semana inteira para treinar, diferente do Flamengo, que teve um jogo decisivo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Venceu por 1-0 com aquele golaço do Pedro. Mário, é um jogo com um clima de decisão entre o líder e o vice-líder do Brasileirão, mas não necessariamente acaba o campeonato, não dependendo acaba, do resultado. Facilita muito. Se o Flamengo perder, ele vai ficar a 12 pontos do líder. 4 vitórias. Então eu acredito, como o jogo é quarta, e é em São Paulo, né? E pode até ficar em São Paulo, Flamengo. Já fica por lá, Fica direto, mas é tão pertinho também. O seria Flamengo tem avião próprio. Mas seria bom dormir, descansava, como fez lá em Curitiba. Eu acho o seguinte, eu vou dar um palpite aqui, pode ser que eu esteja enganado. Para mim vão sair, melhor dizendo. O Davi Luiz vai ficar de fora, pode ser poupado mais uma vez. Será que o Davi Luiz? Porque ele não jogou a última, né? Ou pode voltar o Davi Luiz. Thiago Maia volta. também não jogou contra o Atlético. Jogou contra o Atlético. O Ayrton Lucas pode jogar na lateral para poupar o Felipe Luiz, que é um jogador já com uma idade. E na frente, aí você pode jogar, fazer o seguinte, você entra com um centroavante, deixa outro no banco. Entra com o Gabigol, por exemplo? Entra com o Gabigol, ou com o Pedro. Cebolinha fazendo ali. O problema do Flamengo é um jogador só, que não tem substituto. Diretamente, o que ele faz não tem substituto. Arrascaeta. E tem outro, o Everton Ribeiro. Esses dois jogadores não têm substituto. Eles não têm o futebol que eles aplicam. E aí você vai ter que gerar. Porque o jogo é importante e muito. Todos os dois são muito importantes. Um traz a reboque, no mínimo 25 milhões, que é a ida para a final. E o outro traz a aproximação do Palmeiras, que vai pegar o Fluminense depois, mais na frente. É um outro jogo encarnado, que pode dar vantagem. Vamos ver. Você acha que vai ser um jogo assim de estudo? Porque, teoricamente, o Palmeiras está na frente, né? Ou seja, ele tem hoje 48 pontos, está 9 pontos à frente do Flamengo. Pode esperar, pode jogar no contra-ataque, que é até um pouco do estilo, digamos, reativo, né? Como gostam de dizer os analistas de futebol. O problema também é o seguinte, o Palmeiras, ele está bem e o Flamengo é que ficou bem. O
Flamengo não estava mal, não estava bem. O Palmeiras está com uma regularidade maior. Exatamente. Não, o Flamengo agora Engrenou. Tá regular, engrenou. Tá, só ganha. Só E jogos decisivos, só jogos. Só que uma diferença de 9 pontos. No momento, 9 pontos. Então, essa que é a diferença. Time por time, o jogo é parelho. Pode ser na China, onde for. Negócio de torcida pesa para alguns, mas não para um time como o Flamengo, o Palmeiras, isso não pesa. Olha, você errou ontem no Coelho e São Paulo, você apostou no Coelho. E no Verdão e no Mengão, quem que você fica? Eu vou ficar com o Flamengo 1-0. 1-0? Não, jogo difícil. Lá no Allianz Parque, o Mengão 1-0? 1-0. Vou cobrar na segunda, Cobra hein? lá. Sábado é dia de Fluminense e Curitiba. O jogo é no Maracanã e vai ter transmissão da Rádio Nacional, locução do Felipe Rangel, comentários do Valdir Luiz, o plantão do Wagner Gomes. E quem vai estar acompanhando este jogo de perto e também estará nessa transmissão é o repórter Maneiro, que vem aí para contar mais pra gente sobre esse Fluminense e Curitiba. Coritiba, Coritiba, campeão do Paraná. Rafael Monteiro. Muito boa tarde, meu amigo RR. Boa tarde. Aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Após classificação sofrida para as semifinais da Copa do Brasil, o Fluminense recebe o Coritiba neste sábado pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com transmissão da Rádio Nacional, o confronto será realizado às 7 horas da noite no Maracanã. As duas equipes vivem momentos completamente diferentes na competição nacional. Enquanto os tricolores ocupam a 4ª posição, o Coxa aparece na zona de rebaixamento como 18º lugar. Nas últimas 3 rodadas, os paranaenses sofreram 3 derrotas. Já o tricolor estava embalado no campeonato, mas no último jogo sofreu uma derrota para o Internacional por 3-0 no Beira-Rio. Antes disso, os comandados do técnico Fernando Diniz vinham em uma sequência invicta de 7 vitórias e 3 empates. Ainda sem uma definição se o treinador tricolor vai poupar titulares visando o duelo de ida das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians, o Fluminense não terá desfalques por conta de suspensão. Já o Curitiba, pressionado, entra em campo com força máxima. Entretanto, não terá à disposição o zagueiro Luciano Castan e o volante William Farias. A dupla tomou o 3º cartão amarelo na rodada passada contra o Atlético Mineiro no Couto Pereira, em Curitiba. A novidade na partida fica por conta da estreia do técnico Guto Ferreira, que substitui o paraguaio Gustavo Morínigo, demitido após derrota no jogo passado. No primeiro turno, as duas equipes protagonizaram partida emocionante. Em casa, o Coxa viu o Fluminense abrir 2 gols de vantagem no marcador e conseguiu virar o placar para 3-2. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. Obrigado, Rafa. Mário, esse Fluminense e Curitiba, o Fluminense em 4º lugar, né, com 38 pontos no Brasileirão, e o Curitiba com 22 em 18º, lutando aí para sair dessa zona do rebaixamento. Olha, o Fluminense fez de 2 jogos onde ele não esteve tão bem quanto. Ele perdeu do Internacional e por um milagre, por polêmica, se foi impedimento ou não, se foi pênalti ou não, escapou de ser eliminado pelo Fortaleza em casa, né? Tanto que empatou 2-2. E tem um jogo encardido na quarta-feira com o Corinthians. É, exatamente. Em casa, porque em casa. Tem que tentar fazer uma vantagem. Tem que tentar porque fazer a o vantagem. Corinthians é bem encardido lá no Itaquerão. Também. E o Coritiba tá na zona do rebaixamento, tá E enrolado tá estreando que nem técnico. bobina. Vai estrear técnico. Então, eu acho que o Fluminense vai ter que poupar alguns jogadores. E aí vai correr um certo risco. Mas time por time, o Fluminense é mais time, eu vou apostar no Fluminense. Porque o Fluminense, diferente do Flamengo, não tem aquele elenco, né? Exatamente, o elenco do Fluminense é bem mais enxuto e bem mais diferente de quem está no banco do que quem está jogando. O Flamengo tem posições que tanto faz como tanto fez. E o Guto Ferreira, que chegaram até de sondar, dizendo que talvez fosse assumir o Vasco, acabou assumindo o Coritiba. Carinhosamente apelidado Gordiola. É um bom técnico. É bom técnico. Segundo os dirigentes do Coritiba, ele é um técnico moderno. Vamos ver o modernismo que ele vai aplicar no Coritiba. Então você fica com o Fluminense? Fico com o Fluminense. Seleção Brasileira.
Seleção brasileira, foi anunciado agora de manhã os amistosos que o Brasil vai fazer contra Tunísia e Gana. Tunísia e Gana também estão na Copa do Catar. Esses jogos serão nos dias 23 e 27 de setembro. Adversários, apesar de estarem na Copa, são fracos. Não resolve nada. São dois adversários que não resolvem nada. É só para botar em atividade. É só para tirar uma dúvida ou outra, que também não tira. Porque o peso de enfrentar a Tunísia não é o peso de enfrentar uma França, uma Itália que não está na Copa, mas seria interessante. Mas vamos dar um desconto para a CBF, que também deve estar difícil de Não, conseguir a CBF data. não Ninguém tem quer jogar. culpa. A CBF não tem não como tem culpa, né? adversário nessa. Ninguém quer se arriscar. Ficou difícil com o aumento de jogos na Europa, com competições. As datas FIFA ficaram difíceis de serem preenchidas por amistosos internacionais a nível de Europa e América do Sul. E as seleções grandes não encontram, quer dizer, as mais fortes. Então, de repente, fica meio complicado. É um amistoso, é bom? É. Bota para movimentar? Bota. Só vai prejudicar quem for convocado. Lembrando que são duas seleções africanas, as duas estão na Copa do Catar. No grupo H, a Gana está ao lado de Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. Já a Tunísia está no grupo D, ao lado de França, Dinamarca e Austrália. A convocação vai sair no dia 9 de setembro. E o Pedro, como ele disse na Rádio Itatiaia, é muito provável. Vai convocar, né, Mário? Eu acho que vai. Muito provável. Vai convocar. Bastante provável, para ser fiel às palavras do Tite. Bastante provável. Eu acho que o Pedro, inclusive, vai à Copa. Porque ele, dado a situação de serem 26. No estádio Rei Pelé, em Maceió, o CSA lutando para sair do Z4, inclusive saiu com essa vitória sobre o Vasco, ganhou por 2-0. O técnico Emílio Faro analisou este revés cruz-maltino diante de um adversário que está ali na briga para sair do Z4. Os times que estão no Z4 hoje estão num grau de intensidade, de vontade muito grande para se livrar do Z4. Então o grau de dificuldade é muito grande com essas equipes. Talvez pegar as equipes do bloco intermediário, ou então equipes que estão no G4, fica um jogo mais facilitado. O do Z4 são jogos complicados e jogos fora de casa. Mas hoje, com o grupo que a gente vem trabalhando aí desde 4 de janeiro, nos traz a certeza de quê? Nos traz a certeza que esse grupo vai dar uma resposta positiva, vai atenuar essa derrota e a gente vai conseguir o nosso acesso com a sequência dos jogos que estão por vir. A gente não vai ter o nosso acesso condensado nas 5 próximas partidas. Nós temos um acesso a ser realizado nas próximas 13 partidas que estão a ser realizadas. Agora, eu sempre tenho me pautado na situação. Não podemos ter ansiedade. A ansiedade não pode ser o nosso inimigo. A gente vai ter o acesso, mas dentro de uma sequência de 13 jogos. E não numa sequência de 5 jogos. Ainda a gente vai ter, a gente sabe... Nada de ansiedade, mas está difícil para o vascaíno. O seu Neto, que é vascaíno, sofreu ontem, Mário? Mudou de situação. O Vasco teve uma atuação, vou usar até o termo que o Globo usou, pífia. Jogou muito mal, tomou 2 gols no início, se perdeu completamente no jogo, não jogou bem. E é muito bonitinho, fala isso, mas o problema é que tem que ganhar. Eu sei que não depende desses 3, 4 jogos. Eu acho que o Vasco vai subir, mas vai ser uma subida sofrida. Vai sofrer, lembrando... Obrigado, Mário, te vejo na segunda. Já passar rapidamente aqui a tabela da Série B. O primeiro lugar, o 53 é o Cruzeiro, depois o Bahia com 44, o Grêmio 43. O Vasco permanece no G4 com 42 e depois vem a Tombense ali com 36. Vamos ter clássico no domingo, Grêmio e Cruzeiro. E lembrando que a Rádio Nacional vai transmitir no sábado Fluminense e Curitiba do Maracanã. E depois, no domingo, a transmissão é desse jogaço, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Estamos chegando ao final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais às 18h40 com o programa No Mundo da Bola. O Bate-Bola vai voltar na próxima segunda, nesse horário de sempre, ao 12h40. Uma ótima tarde para vocês. Tchau!